O Alex pergunta se Price Action Classic, desculpa, Análise Técnica Clássica e Price Action são excludentes ou complementares. O problema da análise técnica clássica é que, como o Charles Down fez, ela não é excludente em relação à Price Action. Funciona de uma forma muito semelhante, com a diferença de que Price Action não leva em conta o volume. Tá? O volume não é importante e na análise técnica clássica isso é muito importante. O volume é um dos postulados de Down. O volume tem que confirmar a tendência. Em Price Action isso não acontece. Tá? Então, mas lá naquilo que Down escreveu, lá no final do século XIX, lembrem disso. O cara morreu no início do século XX, mas ele não escreveu livro nenhum. Ele ia publicando aquilo num jornalecozinho que ele tinha inventado, um tal de Wall Street Journal, sabe? Esse jornalzinho merreca aí. Tá, ele que um dos fundadores do troço. Ele publicava nesse jornaleco. E ele criou, por exemplo, você já ouviu falar nesse Dow Jones Index? Pois é, foi ele que criou. Então não é um pereba qualquer. O cara criou esses troços todos e ele ia publicando, e ele ia fazendo isso lá nessa época, mas ele tinha muitas limitações. Não tinha computador, o cara tinha que fazer tudo à mão, né? Não tinha Kindle, o cara tinha que fazer isso aqui, tudo era feito com preço de fechamento. Ele não tinha essa abertura, sabe? Não interessa. O cara fazia só preço de fechamento, só o que interessava. Então, em relação ao que o cara inventou lá, não tem muita diferença. O problema é que de lá para cá, muita gente foi inventando outras coisas. Por exemplo, tudo isso que você está vendo no gráfico aqui, não tinha lá naquela época. Você não tinha média, você não tinha banda de Bollinger, você não tinha média no volume, você não tinha MACD, você não tinha estocástico, não tinha. Nada disso tinha. E isso tudo foi sendo incorporado no que hoje se chama como análise técnica clássica. Por quê? Hoje é clássico. Hoje, 2024, é clássico. Um troço foi inventado em 1960, em 1950, 1970. Então, hoje é clássico, já passaram 60, 70 anos. E aí sim, isso é excludente em relação à price action. Se você pegar o livro do Magui, tá? Eduardo Magui, você vai ver um dos primeiros livros escritos em relação àquilo que Down escreveu, aquilo que Down descreveu. Porque ele descreveu, o sócio dele compilou, mas nenhum deles escreveu um livro, né? Eles publicavam os troços. E aí, o primeiro grande livro de análise técnica que compila aqueles ensinamentos é o livro do Magui. Ou pelo menos o primeiro livro de peso, é o livro do Eduardo Magui. Ele tem um sócio também nesse livro que eu esqueci o nome. Mas eu lembro do Eduardo Magui, é ele que interessa porque todo mundo fala sobre ele. Mas se você pegar o livro do Martin Pring, Technical Analysis Explained, tá? Que é da década de 80, 80 e poucos, ou início da década de 90, por aí, você vai ver uma coisa completamente diferente. E é um nível de análise técnica clássica. Compara o livro do Magui com o livro do Martin Pring, que são dois, vamos dizer assim, clássicos de análise técnica, dois livros altamente recomendados de análise técnica, eu sabia que eles são muito diferentes, completamente diferentes. Por quê? Porque, porra, houve 50 anos mais ou menos entre eles, e faz muita diferença. O que se pode fazer com computadores em 50 anos? Tá? Então, excludentes, de acordo com Down, não. Pelo contrário, Price Action é quase que uma volta aos princípios de Down, com mais alguns acréscimos. Né? É quase que uma volta àquilo. É quase que vamos dizer assim, apagar dessa frufruzada que a pessoal bota na tela. 1 milhão de coisas, 1 milhão de negócios. Mas não são excludentes. Tá? O que eu acho é o seguinte: a gente não perde por agregar conhecimento. Desde que o conhecimento não seja anedótico na expressão inglesa da história. Tá? Desde que ele seja que você possa confirmá-lo, desde que você possa testar, todo conhecimento é bom. Tá? E ele vai te somando. Você vai somando conhecimentos ali que, junto com a experiência que você vai adquirir ao longo dos anos, e isso é fundamental, você vai, obviamente, poder ir condensando uma visão pessoal própria de como operar no mercado. E todos nós, por mais que queiramos ser objetivos, sempre vamos ter uma visão própria de como operar no mercado. Portanto, acho que você não perde em estudar nenhum nem outro. O que é importante é você testar. Tem que ser coisas testáveis. Como, por exemplo, aqui eu estava falando de onda de Edge. Isso não é testável. Isso aqui não tem como testar. Por quê? Porque é subjetivo. Totalmente subjetivo. Tá? Então é muito difícil você testar coisas como essa.